Olha, me incomoda um pouco a personificação da figura do Lula nos abusos da Lava Jato, como se o Lula fosse o único que tivesse tido os direitos desrespeitados. Não foi, é um deles. O que eu posso te afirmar tranquilamente é que direitos e garantias fundamentais dele, garantias fundamentais que todos nós temos, foram desrespeitados e que o processo dele tem que ser anulado. Eu defendo a anulação do processo do Lula, como eu defendo a anulação de vários outros processos da Lava Jato, porque nós temos uma justiça parcial. As conversas mostradas pela Vaza Jato provam claramente que Sérgio Moro é suspeito e estava suspeito, em suspeição, que a gente chama, é um termo jurídico, para julgar naquele momento. Augusto, seja bem-vindo aqui ao canal Inconsciente Coletivo. Sinta-se no divã. Me sentirei super obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Augusto, você sabe que eu pensei, a gente começar o nosso papo, antes de entrar na pauta propriamente da conversa, eu fiquei pensando na tua biografia mesmo, né? Porque quando a gente vê, quer dizer, fuçando na internet aparece que você é um advogado criminalista, conselheiro da Human Rights Watch, um dos fundadores do Instituto de Direito de Defesa, foi comentarista ali da CNN, o que de alguma maneira trouxe uma projeção, né, da tua imagem, do teu speech mesmo. E também é marido da Ana Cláudia Michels, né, que Sim. fez uma virada incrível na vida, né? Muito. Então, assim, eu queria que você contasse, só assim, na tua biografia, é essa mesma biografia? Você quer contar alguma coisa a mais? Eu fui dono de boate, de restaurante, produtor de cinema. Essa parte eu acho que no Google não conta. Jura? Mas então você é da boemia também. eu gosto bastante. Eu sou um cara boêmio. Mas não, minha biografia basicamente é essa. Eu tenho 43 anos, sou nascido e criado aqui em São Paulo, sou paulistano bem da gema. Tenho 3 filhos e sou... a minha essência é e sempre será de um advogado criminalista. É a única área que eu atuei na vida dentro do direito. Já comecei muito cedo na faculdade, bem no começo da faculdade, trabalhando nessa área e nunca abandonei. Os trabalhos que eu faço no terceiro setor, quando você cita Human Rights Watch, o IDDD, são sempre de alguma forma ligados ao sistema de justiça, né? O IDDD basicamente trata de temas macro do sistema de justiça criminal, é uma organização hoje em dia muito grande, extremamente importante, que eu tenho a honra de ter sido um dos fundadores, fui presidente, hoje eu integro o conselho, mas tratamos efetivamente do sistema de justiça brasileiro, mais do sistema de justiça criminal. A Human Rights Watch foi uma guinada que eu dei há alguns anos, aproximadamente uns 4, 5 anos, de uma vontade minha de tratar de outros temas, não porque eu não goste do sistema de justiça criminal, é a minha expertise, é o que eu gosto de falar e é o que eu sei atuar. Mas eu achei importante, em algum momento, ampliar um pouco o meu horizonte, e a Human Rights Watch, por ser uma das maiores organizações de direitos humanos do mundo, trata de temas assim completamente variados, vai desde violência contra a mulher até Zika vírus, até questões ligadas ao meio ambiente na África. Então, é uma organização muito plural de temas e de pessoas que, assim, hoje em dia me encanta muito poder participar. Eu sou um conselheiro frequente, assíduo, participo de reuniões, de encontros, quando, obviamente, os encontros presenciais eram permitidos. Mas, então, assim, em linhas super gerais e rápidas, minha biografia é a que você falou e com esses detalhes que eu te dei. Então, só um detalhe da tua biografia emocional, para quem está assistindo a gente, e que não conhece tanto, eu mencionei essa virada da sua esposa, porque ela se tornou médica, né? É isso que aconteceu, né? Sim. Ela é uma modelo internacional bastante conhecida
E quando nós nos conhecemos, ela estava começando o sonho de se tornar médica, fazia cursinho, né? É mais velha, obviamente, e foi muito gratificante e é um orgulho que eu tenho, assim, que eu falo com o peito cheio, ver todo o crescimento e a conquista desse sonho. Eu comecei bem no começo, quando ela estava no cursinho, acompanhei o vestibular, levava ela no vestibular. Uma vez, sou até curioso, ela tinha 2 provas no mesmo dia, eu tive que buscar ela de moto com um sanduíche do McDonald's na mão para ela comer na moto, para dar tempo de chegar na outra prova. Depois acompanhei toda a faculdade, ela teve que interromper 2 vezes o curso, porque nós tivemos 2 filhos. E agora eu acompanhei o estágio final, que foi essa semana que ela começou a residência, na segunda-feira agora, faz poucos dias, que também foi uma fase difícil de estudo, que residência é uma coisa complicada. Então, assim, me enche de orgulho, me enche de orgulho. Incrível, hein? Parabéns. Obrigado. Obrigado, parabéns para ela. Eu só fiquei ajudando onde eu consegui ajudar. Não, mas você sabe que a parceria é sempre importante, né? Evidente, claro. Também. Então, Augusto, você sabe que eu pensei na gente começar essa conversa com um overview sobre direitos humanos no Brasil. Eu queria que você contasse qual é o status dos direitos humanos no Brasil nesse momento. Nós estamos em franco perigo. Desrespeito a direitos humanos no nosso país é algo endêmico, histórico, e nos mais variados campos. Nós temos um índice de violência policial muito grande, infelizmente. A letalidade policial é muito grande, além da violência cotidiana em abordagens, a violência cotidiana nas ruas, que isso é, evidentemente, uma violação muito grande a direitos civis e a direitos humanos. O sistema de justiça viola diariamente direitos humanos. O sistema de saúde viola diariamente direitos humanos. Então, neste tema, não é novidade dizer que diariamente nós temos violações gravíssimas em nosso país e, mais do que isso, poucas soluções sendo implementadas e uma política nacional de respeito, defesa e proteção aos direitos humanos no governo atual completamente esquecida. E aí, a gente já pega esse histórico brasileiro que não é bom e nós combinamos com o governo atual que é um negacionista de direitos humanos. Né? Não é que nós não temos uma pauta de direitos humanos, nós temos uma pauta contrária a direitos humanos, uma pauta anti-direitos humanos. Nós temos uma secretária, um cargo de ministra, que ou seja, ocupando a cadeira de direitos humanos, que tem um discurso e uma posição e ações que vão completamente na contramão, não só do que aquilo que a gente gostaria, como aquilo que o mundo inteiro faz quando nós tratamos de direitos e garantias fundamentais e de direitos humanos. E mais grave ainda, e por isso que eu comecei dizendo que eu acho que os direitos humanos no nosso país estão sofrendo risco, sofrendo perigo, é porque nós temos hoje em dia uma perseguição de movimentos, uma perseguição de organizações e de militantes de direitos humanos no nosso país. Uma perseguição que, em determinados momentos, ela é ostensiva, ela é pública, né? Você tem aí financiamentos sendo cortados, você tem perseguição a pessoas de forma pública, até por agentes estatais, mas você tem também aquela perseguição que a gente não fica sabendo. Obviamente, nós que militamos dentro dos direitos humanos, escutamos, defendemos, procuramos ajudar, mas muitas vezes é algo feito às escondidas, o que é mais grave ainda, que nos remete e nos lembra a um regime tão triste de exceção que o Brasil já viveu. Então, respondendo à sua pergunta, um panorama atual hoje é de extrema preocupação, descaso e perigo. Tem algum paralelo com esse regime de exceção? Eu não chegaria a dizer que tem um paralelo com esse regime de exceção, porque nós ainda não chegamos, mas infelizmente eu acho que todos os indícios estão sendo colocados à mesa, nós não chegamos num regime completamente autoritário, num regime de exceção. Então, os direitos e garantias fundamentais mínimos, vamos começar pela voz, eu estou aqui falando com você, como outras tantas pessoas estão aí falando e se manifestando, que está sendo minimamente respeitado. Se bem que ontem
foi divulgada uma notícia de um acadêmico, um professor de uma universidade federal, que teve que fazer um acordo com a CGU para evitar uma espécie de um termo de ajustamento de conduta, porque fez críticas ao governo federal e para evitar ser punido, teve que fazer esse acordo. O que nos mostra que essa ameaça à universidade pública, essa ameaça à pesquisa, ela E aos está jornalistas, eu diria. E aos jornalistas, porque os jornalistas é reiterado e histórico isso, ela está passando do campo da bravata. Isso é o momento em que a gente deve começar a ficar mais preocupado do que já estamos preocupados. Quando fica na bravata que o presidente costuma fazer, porque acho que uma característica do governo dele, que é uma cópia muito mal feita da administração Trump, é sempre se manter em campanha, né? Então, esses temas e essas polêmicas, algumas pessoas entendem isso como uma cortina de fumaça. Eu não me filio a essa posição, porque para fazer cortina de fumaça você precisa ser estratégico, você precisa ser inteligente. Eu acho que isso não é o caso. Mas o fato é que essas polêmicas, quando são só polêmicas, obviamente incomodam, causam crises, mas o que nós estamos vendo agora é a colocada em prática dessas bravatas que o governo federal costumava fazer. E aí isso, obviamente, aumenta o nível de preocupação. Qual que é o impacto da pandemia nos direitos humanos? Total. É total em todos os termos. Primeiro, que nós vamos pegar assim uma área em direitos humanos que eu não vou dizer que ela não é lembrada, ela é lembrada, mas ela precisa, principalmente olhando para o nosso país, precisa ser muito mais incentivada, que é a educação. A educação faz parte, é um direito humano a educação, e nós, nos últimos anos, estamos sucateando a educação brasileira, tanto a educação nível superior, quanto a educação de base. Né? Vai muito mal, tem pouquíssimos incentivos. E o impacto, gente, da pandemia na educação é gigantesco. É gigantesco. Quando a gente pega os números dos lares brasileiros que efetivamente têm acesso à internet, tem um computador em casa, tem pelo menos um celular, ele é minúsculo perto, apesar que a gente tem números absolutos, muitas pessoas têm um celular, mas muitas vezes é um familiar de uma família de 4, 5 crianças com um celular. Obviamente que essas crianças, numa utópica possibilidade do ensino virtual vingar da mesma forma que vinga para os ricos, como vinga para os pobres, falta que, ao fim e ao cabo, essas crianças estão sem educação. Elas passaram praticamente um ano numa suposta educação virtual, num suposto ambiente virtual, que a verdade, para muitas e milhares de famílias no Brasil, simplesmente não aconteceu. Não aconteceu. E como é que nós vamos recuperar esse tempo? E não é um tempo curto, não são semanas, é um ano. E agora, com a pandemia voltando com essa força total, como tem voltado nas últimas semanas, muito provavelmente, aqui, como pai, me dói muito falar isso, e compreendo as razões, obviamente, defendo, inclusive, as razões daqueles que entendem que o sistema de ensino vai ter que fechar novamente. Então, não é simplesmente um ano perdido, nós teremos mais do que isso. Então, o impacto da pandemia, por exemplo, na educação, ele é gravíssimo. Ele é gravíssimo. E o impacto da pandemia na sobrevivência do pequeno comerciante, do autônomo, é gigantesco. Nós temos, hoje em dia, pessoas passando muito mais fome do que nós tínhamos há um tempo atrás, porque, obviamente, a economia vai muito mal, o comércio vai muito mal, é necessário fechar. Fizemos um enfrentamento pífio à pandemia, né? Fizemos um lockdown à brasileira em todos os estados, e agora estamos pagando esse preço. Não fechamos como deveríamos ter fechado lá atrás, agora não vacinamos como deveríamos vacinar, agora vamos pagar o preço depois de um ano de pandemia, quando outros países, praticamente todos no mundo civilizado, vêm numa queda vertiginosa de casos e mortes. O Brasil bate recorde dia após dia. Você acha que isso por si só já é motivo para um impeachment? É uma pergunta interessante, porque eu tenho uma posição bastante conservadora em relação ao impeachment. Impeachment, ele não pode ser um terceiro turno de uma eleição. O impeachment, ele não serve para afastar do poder aquele candidato que você não concorda ou que você não votou. Né? Queira ou não, gostemos ou não, o presidente atual que está no cargo teve 50 e tantos milhões de votos. E continua com uma popularidade muito maior do que a gente gostaria de imaginar, mas continua. Ele foi eleito democraticamente por um voto justo, por uma eleição sem fraude.
Portanto, para retirar este e outro qualquer governante eleito democraticamente pelo voto, é absolutamente necessário que você tenha um critério jurídico atendido para você ou fazer um processo de impeachment, de afastamento pela prática de um crime de responsabilidade, ou um processo criminal na hipótese do cometimento de um crime comum. Então, feita essa observação de que impeachment não é uma antecipação de uma nova eleição, ou um terceiro turno, ou coisa semelhante, eu fui, no começo, inclusive, da pandemia, publicamente contrário aos pedidos de impeachment que estavam sendo feitos do presidente Jair Bolsonaro, por entender que, do ponto de vista... Essa é a primeira análise que a gente tem que fazer. Fala-se muito do componente político do impeachment. Obviamente ele existe, tanto que até agora ele não foi colocado em prática justamente porque falta esse componente político. Mas antes dele, é absolutamente necessário que a gente tenha um componente jurídico para o impeachment. E eu entendia, em um determinado momento, que esse componente ainda não estava presente. Hoje em dia, depois de uma série de fatos e elementos concretos praticados pelo presidente, eu me sinto confortável em dizer que não apenas ele cometeu uma série de crimes de responsabilidade, como ele pode ter cometido crimes comuns. Ambos, nessas duas situações, eu entendo que, no mínimo, o início de um processo de impeachment nós já deveríamos ter no país há tempos. Uhum. Esses crimes são o quê? É na gestão da saúde pública? Olha, você tem o crime de responsabilidade, ele tem esse nome, crime de responsabilidade, mas de crime ele não tem nada, é só o nome de crime, é uma previsão legal completamente diferente, né? E você tem, e ele muitas vezes bastante, digamos assim, genérico. Então, se você pegar, por exemplo, exercer o cargo sem o decoro, tem uma série de palavras no artigo específico que podem constituir um crime de responsabilidade. O presidente Bolsonaro, na condução da pandemia, e não apenas na condução da pandemia, mas todos os atos que ele praticou, como, por exemplo, dizer que vai armar a população contra governadores, e uma série de outras passagens desastrosas do presidente, desde que ele assumiu o cargo, já colocariam ele numa situação de uma possibilidade de início de um processo em razão do crime de responsabilidade. Os crimes comuns, aí esses sim seriam específicos dentro do contexto da pandemia. São crimes que o Código Penal prevê, justamente para preservar e para manter a saúde pública e para evitar epidemias e outras doenças em nosso país. Existe uma parte do Código Penal que justamente protege esse bem jurídico que é a saúde e a vida humana. Mudando um pouco de assunto, Augusto, eu queria ouvir uma consideração sua sobre Lava Jato e sobre o status do Lula a essa altura dos acontecimentos. Bom, Lava Jato. Eu atuei na Lava Jato praticamente desde o início das primeiras fases da operação. Hoje atuo, mas bem menos do que em determinado momento da minha carreira. Durante pelo menos 2 anos foi o caso que, de longe, mais tomou o meu tempo e o meu escritório. Então, eu conheço a Lava Jato que caso muito que bem. Era? Eu advoguei para várias pessoas dentro da Lava Jato. Várias pessoas jurídicas e físicas, não uma só. Publicamente, obviamente, eu não posso informar nomes de meus clientes, mas quando é uma informação extremamente pública, eu posso. Eu fui advogado do Odebrecht, por exemplo, durante alguns anos da operação. Portanto, me sinto bastante com elementos para falar tranquilamente e é uma coisa que geralmente às vezes me cobram. Mas você, sendo advogado da Lava Jato, você tem isenção de falar sobre a Lava Jato? Evidentemente que eu tenho isenção, porque eu não vou falar sobre clientes meus, eu vou falar sobre direitos e garantias fundamentais que todas as pessoas têm. E é aí que a gente começa a enfrentar os problemas da Lava Jato. A Lava Jato foi uma operação que sim tem seus méritos. Obviamente, ele desnudou um esquema de corrupção que precisava ser exposto, processou, condenou e prendeu pessoas que precisavam dessa resposta, recuperou bilhões para o país. Portanto, eu não sou apenas críticas à Lava Jato, mas eu sou muito crítico, desde os primórdios da Lava Jato. O primeiro artigo que eu escrevi para um jornal, por exemplo, criticando a Lava Jato, foi em 2014. Apanhei feito um maluco,
porque 2014, obviamente, a imensa maioria da população defendia a Lava Jato. Hoje em dia, imagino que esse artigo seja mais elogiado do que criticado. Mas o fato é que o que eu sempre apontei, sempre fui crítico, continuarei sendo crítico, são aos abusos que a Lava Jato cometeu, aos abusos processuais, aos abusos de método, porque essa é a diferença para mim da Lava Jato para outras grandes operações que eu também já atuei ao longo desses 20 anos que eu trabalho com a justiça criminal. As ilegalidades acontecem por uma interpretação errada da lei, acontecem por um deslize, muitas vezes, pode até ser por uma má-fé, mas é completamente diferente do que a gente viu na Lava Jato. A Lava Jato tinha um método de trabalho legal, completamente diferente do que pontualmente um juiz, um membro do Ministério Público ou um policial federal errar. É normal, advogados também erram, imagine, estamos todos sujeitos a erro. A Lava Jato errava por método. Esta, para mim, é a maior marca, e a marca, infelizmente, grave, e que manchou nossa Constituição e a história do Poder Judiciário, que a Lava Jato deixa. Você rolou ou rola algum conflito de consciência por defender uma Odebrecht da vida, por exemplo? Como é que é isso aí? O advogado criminalista ele não defende pessoas, ele defende direitos. Então, se é a Odebrecht, a construtora do Zé, do João ou qualquer outro cliente, eu estarei defendendo os direitos e garantias fundamentais que este cliente tem. Direitos esses que são os meus, os seus, o dos inocentes, dos culpados, do ladrão de banco, do ladrão de galinha, do dono do banco ou do traficante. Todos têm direitos e garantias fundamentais previstos em lei. A partir do momento que eu faço essa distinção entre o meu cliente e os direitos que meu cliente tem, não há por que ter, obviamente, nenhum drama de consciência em defender acusado qualquer, seja ele culpado ou não, do crime qualquer. É por isso que é uma pergunta reiterada, como você consegue defender tal pessoa? Não, porque eu não defendo tal pessoa, eu defendo o direito que essa pessoa tem, é completamente diferente de defender a pessoa. O que eu posso é intimamente, dou um exemplo pessoal, eu costumo não trabalhar em casos que envolvam crianças, porque é algo que me incomoda, é algo que pode interferir no meu bom trabalho, então é uma opção minha, pessoal, e outros colegas, outros advogados não têm isso, e absolutamente não há problema nenhum, como há clientes, por exemplo, que não defendem pessoas acusadas de tráfico de drogas ou de homicídio. Aí é o limite do que você consegue, está disposto e até é especializado, e é o seu métier, é o que você prefere trabalhar. Eu, por exemplo, tenho uma advocacia que ela é completamente plural. Eu não trabalho só em crimes econômicos, eu não trabalho só em crimes empresariais, eu atendo qualquer tipo de cliente. E essa consciência, esse drama moral, ele simplesmente ele não existe a partir do momento em que você não defende uma pessoa, não defende muito menos um crime e muito menos o crime que essa pessoa cometeu. Você defende o direito que essa pessoa tem. Entendi. Porque, então, na verdade, se as convicções políticas suas são diferentes do cliente que você defende, não é uma questão, não é vivido como uma questão. Mas zero, mas nunca. Isso não entra em qualquer... Eu te dou um exemplo interessante vivido por mim ainda como estagiário. Sequer advogado eu era. Eu trabalhei no Márcio Tomás Bastos, que foi um dos maiores, se não o maior criminalista do país, depois foi ministro da Justiça. E quando eu comecei a estagiar no escritório do Márcio, o Márcio defendia, ao mesmo tempo, o Ciro Gomes, o Antônio Carlos Magalhães, o Lula, o José Serra, acho que só, todos ao mesmo tempo. Mas, assim, não é uma questão de ideologia, é uma questão de direito e garantia fundamental. Então, se você se pautar por ideologia ou coisa semelhante no momento de advogar, simplesmente você não é um bom advogado, você tem que mudar de profissão. Então, faltou você falar do Lula. Ah, sim, do Lula. Olha, me incomoda um pouco a personificação da figura do Lula nos abusos da Lava Jato, como se o Lula fosse o único que tivesse tido os direitos desrespeitados. Não foi, é um deles. Obviamente, do ponto de vista de imagem, do ponto de vista até histórico, porque obviamente era um virtual candidato a presidente, os abusos que podem ter sido cometidos e foram cometidos contra ele tiveram um impacto, um reflexo maior do que em pessoas, digamos assim, comuns. Mas ele não é o único que sofreu nas mãos
de um processo completamente viciado, de um processo parcial. Né? Sérgio Moro foi parcial em relação a Lula, mas foi parcial em relação a outros tantos réus. A força-tarefa da Lava Jato, os procuradores cometeram ilegalidades contra Lula, mas cometeram ilegalidades contra outros tantos réus. O problema, vamos dizer assim, e essa é uma faceta que é pouco explorada, porque muitas pessoas perguntam, pô, mas por que esses outros réus não reclamam? Por que só o Lula está com um julgamento no Supremo pela suspeição do Moro? As pessoas esquecem uma coisa. Muitos desses réus firmaram acordos de colaboração premiada. E uma das cláusulas de todo e qualquer acordo de colaboração premiada, dentro da Lava Jato, porque essa é uma cláusula, inclusive, que eu acho inconstitucional, ela obriga o delator a desistir de todo e qualquer recurso que ele tenha e não recorrer de nada a partir do momento em que ele firma esse acordo de delação. Então, por que ninguém está contestando na justiça, por exemplo, essas conversas da Vaza Jato? Porque muitos réus não podem. Não podem porque eles firmaram um acordo de colaboração premiada onde uma das cláusulas não permite que eles recorram judicialmente de absolutamente nada. Está aí a razão do que porque só o Lula. Não é só o Lula, tem outras pessoas também. Mas porque não todos os réus que foram atingidos pelas ilegalidades da Lava Jato estão recorrendo neste momento. Mas você acha que o Lula é ficha limpa? Não, assim, primeiro que o conceito de ficha limpa é extremamente duvidoso. Eu não conheço profundamente o processo que o Lula respondeu para te responder e para te afirmar se a sentença foi justa ou não. Eu não me sinto confortável. Eu tenho uma máxima que é a seguinte: não comente decisão judicial sem antes ler a decisão judicial. Eu não tenho como eu comentar uma sentença do Lula sem ter lido a sentença. Então, eu não tenho como te afirmar nem sim nem não. O que eu posso te afirmar tranquilamente é que direitos e garantias fundamentais dele, garantias fundamentais que todos nós temos, foram desrespeitados e que o processo dele tem que ser anulado. Eu defendo a anulação do processo do Lula, como eu defendo a anulação de vários outros processos da Lava Jato, porque nós temos uma justiça parcial. As conversas mostradas pela Vaza Jato provam claramente que Sérgio Moro é suspeito e estava suspeito, em suspeição, que a gente chama, é um termo jurídico, para julgar naquele momento. Agora, eu queria te perguntar uma coisa, Augusto. Você mencionou que você tem mais de 2 décadas de serviços prestados, né, no direito criminal. Se esse caso, quando você fala assim que a justiça é parcial, eu vou te perguntar de uma maneira bem informal, como se a gente estivesse num boteco. Tá. Você bota fé no sistema judicial brasileiro? Não, isso é completamente diferente do que a gente viu no caso da Lava Jato em Curitiba. Completamente. O juiz tem um posicionamento. É óbvio que o juiz, assim, muitas vezes, eu sou amigo de vários juízes, ele já tem a convicção dele praticamente formada nos primeiros momentos em que ele se depara com o processo. Então, se você chamar de parcialidade, é um juiz que já definiu algo antes do final do processo, eu posso até concordar que tem uma quantidade grande de juízes que já olham o processo pela capa e tendem a decidir de uma forma, perdendo aí uma imparcialidade. Então, se a gente colocar esse filtro de parcialidade, eu concordo. O que a gente viu na Lava Jato é completamente diferente disso, e isso não acontece nunca. Isso que me incomoda algumas pessoas dizendo, é normal juiz conversar com promotor. Gente, é normal o juiz conversar com o promotor numa cidade pequena que tem um juiz e um promotor, é óbvio que eles conversam, eles saem para tomar chopp junto, eles podem frequentar a casa um do outro. Isso é normal, como eu converso com promotores, converso com juízes, desembargadores, ministros. Não é proibido ter relação pessoal com pessoas que vão julgar o caso seu. Isso não é proibido. O que é completamente proibido, ilegal, e, para mim, o maior escândalo da história do Poder Judiciário brasileiro foi o que a gente viu sendo feito nas conversas da Vaza Jato, em que juiz e uma das partes, que é o Ministério Público, combinavam a estratégia processual. Isso é completamente diferente de conversar, eventualmente de trocar uma ideia super genérica sobre um dos casos junto. Isso, assim, eu posso até admitir, se bem que nem deveria ter isso. O que a gente viu na Vaza Jato é outra coisa. É a parte, o Ministério Público é uma parte, como eu sou parte, exatamente igual. Ele acusa e eu defendo. Nós temos as mesmas garantias, estamos uma paridade entre nós.
E você vê o juiz que vai julgar essa causa combinando com uma das partes atos processuais, antecipando, pedindo prova, indicando prova. Isso é completamente diferente do que conversar e outras coisas semelhantes. Então, a gente não está nessa parcialidade daquela pessoa que já se convence eventualmente antes de sequer ter um processo. Aqui está uma pessoa que, antes de existir qualquer coisa, já está imbuída, já está estrategicamente agindo com o fim de condenar uma série de pessoas, não apenas o Lula. Vamos deixar de personificar essa ilegalidade no Lula, porque não foi só contra ele. Então, mas então, e a pergunta de boteco? Você bota Se eu fé? acredito, boto fé, boto Você assim, bota olha, fé? boto, vou te dizer, a justiça Tipo brasileira tem uma... STJ, Claro que Augusto boto. Aras na PGR, Olha, é óbvio que STF, esses ministros que mudam de voto, você já não tem mais segurança jurídica nas coisas? Como é que é isso vamos, aí? vamos lá. Sim, confio bastante na justiça brasileira. A justiça brasileira tem falhas graves, principalmente de seletividade e de uma falta de acesso e de democratização. Então, a justiça, primeiro, ela é seletiva, tem problemas de seletividade, óbvio que ela julga o pobre negro de uma forma e o rico e branco de outra. A justiça não consegue entregar um resultado equânime para quem tem condição de contratar um advogado e para quem não tem. Esses problemas estruturais da justiça são gigantescos. A justiça brasileira, ela tem, de certa forma, uma influência política que não deveria ter. Então, tribunais podem estar contaminados por influências políticas. Só que isso tudo está dentro de uma normalidade. Nada que venha a ferir de morte a instituição ou que venha a colocar o Poder Judiciário em risco de legitimidade, de representatividade. Não chega a esse ponto. Os críticos, por exemplo, esses críticos mais extremistas, o Supremo são todos vendidos, temos que empichar os outros ministros do Supremo. É um desconhecimento da história, da carreira jurídica dessas pessoas completamente profundo, né? Dizer que, por exemplo, que o ministro Ricardo Lewandowski, uma ministra Carmen Lúcia, o ministro Barroso teriam interesses espúrios nos votos, mudar de voto, mudar de posicionamento é algo relativamente normal dentro da justiça. Eu dou um exemplo prático que aconteceu comigo há 2 semanas. Eu estava em um julgamento de um recurso em que 3 pessoas julgam, né? Um colegiado, era um tribunal. Eu tinha perdido, o relator estava negando o meu pedido. O segundo desembargador entendeu que deveria conceder o meu pedido. O terceiro também entendeu que deveria conceder o meu pedido, ou seja, eu ganharia por 2-1. Aí esse primeiro desembargador, que era o relator, que é em tese o mais importante, o que mais estuda a causa, mudou de ideia durante a sessão. Ele falou: eu estou ouvindo os argumentos, ouvi os argumentos do advogado e já fiquei um pouco em dúvida. Ouvi os argumentos dos meus colegas aqui da Câmara Criminal e entendo realmente que minha posição está errada. Mudou de voto ali na hora. Essa que é a beleza do direito, é você ouvir como a beleza de qualquer debate. Direito não é uma ciência exata. E a pessoa ali na hora, real time, online, para todo mundo assistindo, uma sessão aberta de um tribunal. Ele mudou de voto na hora. Por que o ministro do Supremo não pode mudar de voto de um ano para o outro? Óbvio que pode. Isso acontece todo dia na justiça, nos mais variados temas. O grande problema é que essa crítica ao Poder Judiciário geralmente vem de pessoas que não têm a menor noção do que é o Poder Judiciário. Pessoas que nunca passaram nem perto de um tribunal, nunca leram um livro de direito e aí se arvoram a dizer que são todos corruptos e têm todos interesses. Ao Supremo e o STJ são 11 ou 33 ministros interessados em corrupção ou coisa semelhante. Isso, assim, é um desconhecimento básico. É óbvio que há problemas. Eu não estou aqui dizendo que a justiça brasileira é uma maravilha, que não haja corrupção. Há corrupção na justiça brasileira. Recentemente, vários desembargadores trabalhistas, por exemplo, foram presos pela Polícia Federal. É óbvio que há problemas, como há problemas na advocacia, como há problemas no Ministério Público. É evidente que a nomeação de um procurador-geral por um presidente da República traz uma proteção, uma possível blindagem a quem o indicou, que é perigosa e incomoda. Então, não estou dizendo que assim, o Poder Judiciário funciona 100%, estamos às mil maravilhas, mas nem por isso eu vou me filiar àqueles que entendem que a justiça brasileira é caótica, que são todos corruptos e que não vale nada. Não, muito pelo contrário. Em termos de segurança jurídica,
Esse é um problema. Esse é um problema porque nós não temos um sistema que consiga minimamente unificar decisões. Tá? Por a gente ter um uso, eu vou tentar ser bem pouco juridiquês aqui, mas por a gente fazer um uso muito tímido de súmulas vinculantes, que é o que? Olha, quando os tribunais superiores decidem, o resto tem que decidir igual. Porque, ao fim e ao cabo, a pessoa, se ela recorrer e chegar no Tribunal Superior, o Tribunal Superior vai entender daquele jeito. Então, gente, a gente só está perdendo tempo, perdendo recurso e enchendo os tribunais de recursos. Já que lá em cima decidiu assim, vamos unificar e todo mundo decidir dessa forma. Isso é uma das maneiras de você ter um pouco mais de segurança jurídica, mas ainda é gravíssimo em nosso país que em vários temas, vamos aqui fugir só da área criminal, em direito tributário, em direito trabalhista, a gente tenha divergências e diferenças tão grandes entre decisões de tribunais do nosso país, espalhadas em todos os estados, entre tribunais e primeiras instâncias, entre tribunais e tribunais superiores. Deveria haver, e isso acho que é um desafio da justiça, uma forma que, obviamente, respeitando a liberdade do julgador, ninguém aqui quer transformar juiz em robô, né? Ninguém quer cercear o direito e o dever que o juiz tem de interpretar a causa como ele bem entende dentro dos limites da lei, mas o que ele não pode é fugir dos limites da lei. Então, a segurança jurídica no país é uma coisa que precisa ser mais bem tratada e bem enfrentada. Quente a conversa, hein? Ô, Augusto, já indo para uma reta final, eu queria te perguntar, como você se define politicamente? Eu sou de esquerda, sempre fui. Sempre fui. Eu tenho uma história de militância no movimento estudantil quando eu era muito novo. Era mais de, quando a gente é muito novo, geralmente a gente é mais de esquerda, né? Eu fui indo para o centro conforme eu vou É envelhecendo. engraçado. eu estou, mas assim, se eu fosse nessa definição binária, que eu acho era um pouco reducionista, de direita ou esquerda, eu sou de esquerda. Mas eu cada vez mais me encaminho para um consenso e para um centro, porque eu acho que essas definições, elas hoje em dia, elas atrapalham muito mais do que qualquer outra coisa. Então, eu preferia não ter essas definições tão claras para evitar essa polarização que no nosso país está atingindo as raias do absurdo, né? E até da violência. Então, essa esquerda-direita polariza demais. Mas se eu fosse precisar dar uma resposta, eu preciso responder isso, eu diria de esquerda. Assim. Você, nessa tua passagem pela CNN, justamente tinha essa, quer dizer assim, o formato do programa, ele era um formato, digamos assim, você via um pouco de polarização na tela, né? Talvez Claro. fosse essa a proposta, né? Sim. E eu li um livro do Amos Oz muito tempo atrás, chamado Como Curar um Fundamentalista. E eu acho que você, nesses teus diálogos com antagonistas, né, com pessoas com uma visão política tão diferente da sua, hoje, o que você pensa? Eu não estou falando de uma pessoa em particular, mas estou falando assim desse tipo de debate. Quando você vai debater com esse outro lado, que tipo de diálogo você acha que é possível? Se a gente quisesse realmente estabelecer um tipo de conexão, de diálogo, como é que faz? Ele é possível? Eu gostaria de continuar acreditando que ele é possível, até porque eu aceitei o desafio de participar de um programa como esse, de debater nacionalmente temas que nem sempre eram a minha expertise, que eu tive que realmente estudar, não foi um trabalho fácil. Acreditando na necessidade da gente manter um tipo de debate íntegro e verdadeiro para as massas, justamente para mostrar que essa discussão binária e essa discussão completamente enviesada e muitas vezes até agressiva, ela não necessariamente precisaria reger o nosso dia. E eu parto um pouco da premissa de que essa história de ganhar um debate
Obviamente não estou falando aqui de um debate de um candidato, né? Se eu fosse candidato a alguma coisa e um debate de candidatura, é óbvio que você tem que sair deve ter um vencedor, tem que ter um vencedor. Você vai para aquele debate querendo vencer. Eu não estava ali debatendo numa campanha política, eu estava debatendo ideias, debatendo propostas. Não tinha qualquer intenção outra além dessa. E num debate assim, não tem quem ganha e quem perde. Uma das coisas que mais me encantou, um dos feedbacks que mais me deixava alegre durante a CNN, era receber nas redes sociais uma coisa assim: Augusto, eu não concordo com nada que você fala. Eu sou um cara de direita, eu votei no Bolsonaro, mas hoje eu parei para pensar numa coisa que você falou. E eu tenho as pessoas que iam além: olha, eu não concordo com você, mas nesse ponto você me convenceu, ou eu mudei de ideia. Ou uma pessoa mais progressista, Augusto, esse ponto eu não concorda, porque eu apanhei da direita e da esquerda na CNN, assim, apanhava dos dois lados, quase com a mesma intensidade. A beleza é essa, é você saber que ganhar o debate às vezes é mudar de opinião. É isso que eu queria que as pessoas deixar essa marca. Ganhar o debate não é fazer a tua ideia ou aquilo que você defende, sair vitorioso entre as massas e que todo mundo concorde com você. Às vezes ganhar o debate é se convencer do contrário. É de sair de lá falando, pô, ouvi melhor e realmente eu estou errado. Então eu queria tentar, de alguma forma, transparecer para o público que um debate pode ser isso, né? E que as pessoas podem se convencer do contrário e estudar. Só que nós estamos vivendo um momento no país que fazer isso é muito difícil, porque uma coisa é você bater a divergência, outra coisa é você debater alguém ou alguém que negam fatos. Isso é impossível. Eu debato o posicionamento de uma pessoa sobre um fato existente, concreto. Agora, como é que eu vou debater com uma pessoa que muitas vezes nega a existência desse fato ou cria um fato inexistente? Aí esse debate é impossível de ser feito. É literalmente jogar xadrez com pombo. Não dá. Como é que eu vou discutir? Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu acabei de fazer um vídeo para colocar nas redes sociais sobre isso. As pessoas que ainda insistem em dizer que o Supremo proibiu o Bolsonaro de combater a pandemia. O Bolsonaro diz isso até hoje. Uhum. Como é que eu vou discutir com alguém? Basta você ler a decisão. Foi o que eu fiz num vídeo agora. Eu li a decisão. Basta você ler a decisão. Como é que você vai debater com alguém que nega um fato? O fato está lá, a decisão do Supremo é pública. Todo mundo pode ler. Ela é simples de ler, até ela não é nem tão rebuscada juridicamente. Então, sim, tem um limite daquilo que a gente consegue fazer. Debater o negacionismo, debater dessa forma, eu não consegui mais. Mas eu tentei. A tua saída foi numa boa? Você que quis Foi, sair? super. Não, super, super. Não. Isso Super. não tem problema nenhum. Nem com o Caio Coppola, que era o meu debatedor, nem com a CNN. A saída foi absolutamente consensual, tranquila e sem problema nenhum. Ô Augusto, você concorda que a esquerda está perdendo a guerra na comunicação? Mas muito. Vamos dizer assim, perdendo muito e pior. Com raras exceções, eu acho que a campanha do Boulos aqui para a Prefeitura de São Paulo foi um ponto fora da curva, de uma comunicação de esquerda bem feita, mas a esquerda se comunica muito mal. Se comunica muito, muito. Partidos de esquerda são péssimos de comunicação. Eram bons de uma comunicação que não existe mais, que era uma comunicação do chão de fábrica, né? Uma comunicação de base, movimentos sociais, movimento sindical. Essa comunicação diária, esse contato com a militância, a esquerda sabe fazer muito bem como ninguém, mas ela não existe mais, ela acabou praticamente, né? Se a gente for depender de sindicatos ou de movimentos exclusivamente sociais para ganhar uma eleição, seja de um lado ou seja de outro, você não vai ganhar. Então, nas novas formas de se comunicar, a esquerda engatinha se comparado aos seus opositores. E o que mais me chama a atenção é que, sabendo disso, continua cometendo os mesmos erros. Por Então, que por você isso que acha? eu vou te dar um exemplo, sem citar nomes, obviamente, mas eu tive há pouco tempo atrás com um grande figurão da esquerda histórico e que me disse a seguinte frase: Augusto, vocês aí, da sua idade, vocês ficam superestimando demais esse negócio de rede social. Isso aí não tem tanta importância. Assim, eu preciso dizer mais coisa? Uma pessoa, uma liderança da esquerda brasileira me diz que a gente acha que a rede social é algo que nós damos importância demais, realmente parou no tempo, né? Parou completamente no tempo. Mas se você participa de um debate com alguém que nega fatos, que nem você falou, tem
muito mais apelo, né? A negação, né? Muito mais. Ela simplifica o debate. Exato, exato, exato. Vamos pensar na questão do Bolsonaro e do Supremo. Você quer coisa mais confortável e simples do que dizer eu não fiz nada na poder, eu não consegui fazer porque o Supremo me proibiu de fazer? Bolsonaro falou isso essa semana. Gente, como você consegue manter uma mentira dessa? E não é, volto a dizer aqui, não é uma interpretação minha. A decisão do Supremo é extremamente clara. Não há divergência. Qualquer jurista, não precisa nem ser jurista, pessoa que entenda minimamente, pessoa que saiba ler, vamos ser bem rasteiro, e vá ler a decisão do Supremo, vai perceber que em momento nenhum há uma proibição em relação à ação do governo federal no combate à pandemia. Mas é um discurso que está aí e que, assim, milhares de pessoas fazem diariamente quando se tenta cobrar o governo federal pelas omissões durante a pandemia. O Supremo não permite que o governo faça nada. É fácil fazer isso. Se fala muito sobre desunião da esquerda, né? E também chama a atenção a ausência de um movimento maior, né, de oposição. Qual que é a tua explicação para isso? Eu teria várias explicações para dar, que passam por vaidade, disputa de poder, histórico. Eu comentei isso logo no fim das eleições municipais, dizendo o seguinte, olha, que isso sirva de lição para 2022. Frente ampla é no primeiro turno. Segundo turno é redução de danos. Então, quando eu vejo 3, 4, 5 candidatos de esquerda já fazendo um pré-lançamento à presidência da República em 2022, ainda que, obviamente, eu entenda o componente político de se pré-lançar para depois negociar, não estou aqui querendo meter o meu bedelho numa área que não é minha e colocando em dúvida a estratégia de campanha política. Eu entendo que você possa até querer lançar o seu nome, mas o problema que eu vejo, e eu acho que a gente vai ver isso em 2022, é a pessoa de fato se candidatar. Não, no primeiro turno eu preciso garantir os meus votos aqui por causa dos deputados e tal. Pensando que a divisão, a desunião de uma centro-esquerda no primeiro turno é o que vai fazer com que o bolsonarismo cresça mais e vá para um eventual, provável e esperado segundo turno. Esperado eu não diria, eu gostaria que um candidato anti-bolsonarista ganhasse no primeiro turno, mas eu acho que isso é completamente inviável. Deixe uma desunião. E não adianta, eu acho que assim, volto a afirmar isso. Frente ampla no segundo turno é redução de danos. A esquerda, o centro-esquerda e até o centro não negacionista, extremista, de direita, que o Bolsonaro hoje em dia tem como aliado, o centro de verdade, os liberais de verdade, não esses bolsonaristas pseudo-liberais, deveriam se unir. Eu sou um amplo defensor de uma frente extremamente ampla já no primeiro turno. Tem algum nome em mente? Assim? Não tenho. Eu não tenho, assim, eu gostaria, e certamente terei algum nome em mente, no momento que a gente tiver candidatos minimamente declarados, né? Porque se fala muito de Luciano Huck, agora começou a da Luísa Trajano, se fala, tem Ciro. Eu acho que tem os candidatos óbvios, que esses sim, eu acho que já deveriam pensar, né? Ciro Gomes, algum candidato do PT, João Dória. Essa composição que, em tese, se a gente estivesse num mundo político ideal, já deveria começar a estar sendo feita nesse momento. E eu não vejo isso, muito pelo contrário. Você sabe, voltando aos teus tempos Você comentou que você foi dono de boate e tudo mais. Eu tenho a teoria de que não é só na política que a esquerda está desunida. Eu acho que na classe intelectual e na classe artística também. Também, claro que sim. E por todos esses motivos enumerados por você. Concordo plenamente com você. É só você ver a quantidade de cancelamentos nas redes sociais que tem de militantes e de pessoas progressistas e de pessoas da mesma área ideológica de pensamento, etc. O quanto muitas vezes a gente tem uma discussão completamente tóxica. Eu acho que a desunião da esquerda ela também vai além, concordo plenamente com você, ela vai além exclusivamente do campo político, infelizmente. Você tem esperança, Augusto? Eu tenho que ter, né, gente? Todos nós temos que ter. Eu não é nada naif, assim, eu
Eu não sou um utópico, não estou vivendo aqui no País das Maravilhas, mas eu tenho que ter esperança, claro que eu tenho que ter esperança. Tem nomes bons, novos na política, tem gente bacana, gente correta, em todos os campos, não só na política, no empresariado, na academia. Gente, sim, o Brasil é um país de proporções continentais recheado de gente boa, em vários campos. Então eu tenho que ser esperançoso. Eu acho que o que nós estamos vivendo nesse momento é algo que jamais, por pior o cenário que eu desenhasse na cabeça com a eleição do Bolsonaro, eu jamais conseguiria prever um governo e um momento tão ruim. É óbvio que teve a pandemia que contribui muito, mas acho que a gente poderia estar em situação muito melhor se tivéssemos tido um governo federal responsável. Mas 2022 está aí. Eu espero que as urnas deem uma resposta e que a gente consiga recuperar tudo que perdemos nesses 4 anos. Eu preciso ter esperança. E eu tenho. Bênção.